Saúde a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quer dizer que é uma alegria, mais uma vez, estar aqui para ministrar a palavra de Deus. E eu quero trazer uma mensagem baseada no Salmo que a gente leu, o Salmo 46. E eu quero ler só alguns versículos, mas eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, pois nós vamos meditar nesse Salmo em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero trazer uma palavra relacionada a esse período que nós estamos vivendo. Só que é claro, o nosso intuito é trazer uma palavra, como sempre, de esperança, de fé, que nos traga uma compreensão bíblica, teológica para este momento, para que nós possamos nos posicionar diante de Deus, como Ele espera, entender a mensagem de Deus para nós. O que Ele está dizendo para nós através de tudo isso, amém? Glória a Deus. E eu quero trazer a palavra aqui no Salmo 46 e quero dar um tema a esta palavra: promessas de Deus para o tempo do coronavírus. Promessas de Deus para o tempo do coronavírus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Talvez alguém diga: não, mas as promessas de Deus, a maioria delas é para todos os tempos. Sim, porém, esse salmo que nós escolhemos aqui, parece até que Davi, ou melhor, o escritor desse salmo, que foi um cântico sobre Alamote, para o cantor mor entre os filhos de Corá, parece até que ele estava recebendo uma revelação dos nossos dias. E isso faz com que a gente confie mais ainda nessas promessas de Deus contidas nesse salmo, porque ele deu justamente para um contexto como esse que nós estamos vivenciando. E eu quero que você preste bem atenção, pois o salmo, nós demos o tema promessas de Deus para o tempo do coronavírus. Mas por quê? Porque o coronavírus, já deixamos claro em outras mensagens, é um dos sinais da volta de Cristo. Por quê? Porque ele é uma epidemia. E essa epidemia, ela é uma peste que foi relacionada naquela lista dos sinais da volta de Cristo e do fim dos tempos, que Jesus mesmo profetizou, mencionou. Não é verdade? Está registrado nos evangelhos. Então, o escritor desse salmo, ele parece que recebeu, além da revelação de Deus para escrever esse salmo, uma revelação dos nossos dias. E as promessas de Deus que estão aqui se encaixam nos nossos dias. E eu estou dizendo que é promessas de Deus para o tempo do coronavírus. Na verdade, o que eu quero dizer é que é uma promessa de Deus para o tempo dos sinais da volta de Cristo. Para esse tempo que nós estamos vivendo. Além desse sinal que nós estamos vivenciando, já presenciamos outros sinais, não é verdade? Que antecederam e antecedem a volta do Senhor Jesus. E possivelmente, se assim Deus quiser, poderemos vivenciar outros sinais ainda. Mas essa mensagem, ela traz uma imagem dos nossos dias. E eu queria que você prestasse bem atenção, porque nós vamos mostrar dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para que você veja que essa promessa de Deus é como que Deus, na nossa linguagem, que Deus ele não anda preocupado, e nem quer que a gente se preocupe, mas é como que Deus, ele se preocupou justamente com as pessoas dos nossos dias, o que eles estavam passando, o que eles estavam vivendo, os sentimentos dos corações.
E agora você vai ver que esse salmo tem tudo a ver com os nossos dias. Preste atenção. Nós vemos nesse salmo coisas que aconteceram naquele tempo e que estão dentro da profecia do Senhor Jesus para os nossos dias, certo? Depois nós veremos as promessas, porque o ponto principal são as promessas de Deus para esse tempo de sinais, especificamente para esse tempo do coronavírus, amém? Então vamos lá. Salmo 46, o primeiro sinal da volta de Cristo, que ele destaca, que é algo que está nos corações das pessoas, mas eu quero destacar aqui, que você vai ver que é mais um sinal da volta de Cristo, está logo no primeiro versículo. Olha só. Ele, é claro, ele não está entrando em detalhes dos sinais da volta de Cristo, mas ele menciona as coisas que aconteceriam, que mais na frente Jesus iria profetizar, tá certo? Então vamos lá. Não estou dizendo que aqui é a profecia em si, mas que ele está mencionando essas coisas que nós estamos vivenciando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você lembra dessa promessa, ou melhor, desse sinal que Jesus mencionou? A angústia das nações. A angústia das nações é um sinal do fim dos tempos ou do princípio de dores. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo sinal que esse texto, esse salmo, ele menciona, está no versículo 3, que diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem. As águas rujam e se perturbem, está falando de quê? Maremoto, tsunami. Porventura, não já presenciamos nos nossos tempos essas coisas acontecendo? E a Bíblia fala como sinal da volta de Cristo, do movimento das águas, do mover dos mares. Dependendo da versão, menciona de forma diferente. Então é também esse movimento dos mares anormal, é também um sinal da volta de Cristo, que hoje podemos dar o nome de tsunami ou maremoto. Não é verdade? Isso é um sinal. Outra coisa, outro sinal, que é para depois a gente ver que essas promessas, elas eram para aquele tempo e são atuais para nós, porque Deus sabia o que nós iríamos passar. Por isso que esse texto é inspirado por Deus, está no cânon bíblico e serve para a nossa meditação. É um salmo além de todos, além dos demais, mas esse é um salmo ideal para nós meditarmos nesses dias que estamos passando por essas coisas. Amém? Vamos lá, mais um sinal. Versículo 3: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eu pergunto a você, que sinal seria esse aqui? Um monte se abalar pela sua braveza? É um sinal dos nossos tempos também. É um sinal da volta de Cristo também. E trata de quê? Trata de terremotos. O abalo dos montes, como um abalo da terra, pode ser causado por um terremoto. Não é verdade? O movimento das placas tectônicas e causa aquele terremoto. Como também nós vemos os vulcões atualmente. E um vulcão adormecido, fazia muito tempo, nesses dias, não é verdade? Ele realmente chamou a atenção, porque houve realmente um despertar dele. Ele voltou a funcionar como há muito tempo não acontecia. Então, nós podemos ver que é um sinal da volta de Cristo. O Salmo, ele ainda fala mais, não é verdade? De outros sinais, e você vai concordar comigo. Você veja, parece até a lista dos sinais que o Senhor Jesus mencionou que antecederia a sua volta. Mas a preocupação de Deus
É como diz a epígrafe, que a gente tivesse uma fé perfeita em Deus. A gente não ficasse com dúvida, a gente não ficasse com medo, mas a gente cresce no Senhor, mesmo nesse período de sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nós mencionamos agora, sobre o sinal do terremoto. Falamos também que está aqui dentro dos montes que se abalam, do vulcão que entrou em erupção. Mas vamos ver outro sinal agora. Versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Versículo 6. Eu pergunto, não estão aqui 2 ou mais sinais da volta de Cristo? As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Trata de quê? Lembra do sinal que Jesus mencionou? Reino contra reino, nação contra nação. Veja que ele trata dos 2 nomes. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ei, isso aqui são os tempos do coronavírus. A peste é apenas mais um sinal dentre estes que nós estamos mencionando, que antecedem a volta do Senhor Jesus. Eles estão dizendo para nós, Jesus está voltando. Amém? Além de tantas outras mensagens que Deus quer transmitir para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro dessa relação entram as nações e os reinos, ou seja, o que Jesus falou, nação contra nação e reino contra reino. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, para terminar essa lista, que eu já acho uma lista muito grande em um só salmo, e sendo mais no Antigo Testamento, essa é como uma prova que essa mensagem ele queria alcançar nós nesse tempo. Deus não foi pego de surpresa com essa epidemia, e ela é uma pandemia com repercussão mundial que atingiu o mundo todo, não é verdade? Então Deus ele tinha no Antigo Testamento também uma mensagem específica para os nossos dias, para que nós pudéssemos manter a nossa fé em Deus e ficar tranquilo na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Agora, o versículo 9, ele fala de mais um sinal. Quando diz assim, ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Que sinal é esse? Guerras e rumores de guerras. São os nossos dias. São os sinais da volta de Cristo e do fim dos tempos. E essa epidemia está dentro desse sinal. Glória ao nome do Senhor. Então, diante desses sinais, Deus não quer que você fique perplexo, Deus não quer que você fique com medo, mas Deus quer que você se aproxime dEle, que você busque a Ele e fique aguardando, com fé, com esperança, a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem arrebatar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Tratei aqui de uma relação no Salmo 46, dos sinais da volta de Cristo, por mais que aqui ele não esteja mencionando a volta de Cristo, não esteja dizendo que aqui é uma profecia ou são os sinais da volta, mas é uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem para que as pessoas se tranquilizem, se aquietem, se acalmem, como estamos precisando nos dias de hoje, não é verdade? E que traz uma relação de acontecimentos que já tinham acontecido, ou que iriam acontecer, ou que estavam acontecendo, e que nós estamos vivenciando nesses anos. Amém? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Agora, vamos deixar os sinais e vamos para algumas características, ou melhor dizendo, consequências que o coronavírus tem causado nas pessoas, que o Salmo também menciona, principalmente na área emocional, na área psicológica. Louvado seja o nome do Senhor. Para depois nós concluirmos com as promessas de Deus. E você vai ter mais certeza, quando chegar nas promessas, que essas promessas é para o povo de Deus, primeiro porque aqui era o povo de Israel, não é verdade? A Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus, ou seja, aqueles que creram em Jesus agora realmente são os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, estão debaixo das promessas do Pai. Louvado
Louvado seja Deus. Então essa promessa para Israel, que era o povo de Deus, que infelizmente rejeitou o Senhor Jesus, pois a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, você que recebeu Jesus, é o filho de Deus, é um dos filhos de Deus, e essas promessas que eram para o povo de Israel, que por si mesmo não quiseram aceitar o filho de Deus, não é verdade? Deixando de lado as promessas do Pai, hoje essas promessas são para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Promessas de proteção, promessas de salvação, promessa de libertação, promessa de cura, promessa de bênçãos que estão relacionadas nesse salmo aqui para a glória do nome do Senhor. Então, características, nós vimos os sinais, né, que são dos nossos tempos, que antecedem a volta de Cristo, e vamos ver algumas características que aquelas pessoas estão por causa do coronavírus, que melhor podemos chamar de consequências do coronavírus que tem sido causado nos corações das pessoas. E aí você vai ter mais certeza, como eu disse, que essas promessas são para mim e para você, para o povo de Deus e para os dias que estamos vivenciando. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Falamos da angústia das nações como um sinal da volta de Cristo, mas eu pergunto a você, a epidemia atual, a pandemia, o coronavírus, porventura não tem causado uma angústia nos corações? Quantas pessoas têm ficado angustiado pela enfermidade que pegou, angustiado pelo ente querido que está doente, angustiado até pelo anúncio de alguma morte, não é verdade? Angustiado por vários motivos, por causa do isolamento que não estava acostumado, algumas limitações em outras áreas, né? E até a área financeira atingida também. Então, tem batido uma angústia nos corações. Essa mensagem é para os dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor. Outra consequência que tem vindo aos corações das pessoas está no versículo 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Porque o Salmo está dando um incentivo para nós não temermos. Por quê? Porque são dias de medo, de temores. As pessoas estão atemorizadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão perplexas. Louvado seja o nome do Senhor por causa desta doença que não está oficializada ainda como encontrada a vacina dela, não é verdade? A vacina que combate esta enfermidade, até a medicação, né? Não se tem ainda aquela total certeza se vai resolver todos os casos, e estão querendo criar uma medicação, um remédio. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, a vacina para prevenir e o remédio para a cura da enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse temor é característico dos nossos dias, nos corações das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nós podemos ver que são características ou consequências causadas pelo coronavírus. O incentivo do Salmo, como é para os nossos dias, você percebe que é para combater as consequências que estamos vivenciando hoje. Veja o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É verdade, a cidade de Deus é lá em cima, existe um santuário lá em cima, não é verdade? Mas aqui é uma palavra também, que é uma promessa que nós vamos ver no final, mais para o fim, mas é para todos nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus mora na cidade, não é verdade? E tem o santuário, e nós somos morada dele, diz a Bíblia lá no Novo Testamento, como também somos templo dele. Então essa promessa se estende para nós. E que promessa é essa? Que nós vamos relatar lá no final, na lista das promessas, mas o que eu quero destacar aqui é o que ela está combatendo, não é verdade? É uma promessa de alegria. E se é uma promessa de alegria, está combatendo o quê? A tristeza. A tristeza que tem assolado as vidas, que tem encontrado espaço nos corações, nas mentes. As pessoas estão abatidas, estão tristes, por causa, gerado justamente
por este presente momento. O medo, não é verdade? Que nós já falamos aqui. Pela angústia, que nós já falamos aqui. Então, não tem como não ficarem tristes. Ficam abatidas, né? Porque não podem sair como antes, porque não vão mais à igreja, porque estão com medo da doença, e etc. É tanta conversa, é tanta informação, não é verdade? São tantas mortes, e as pessoas têm se abatido e ficado tristes. E o Salmo traz uma mensagem para que essa tristeza seja mudada em alegria. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vê que tem realmente características, além de sinais da volta de Cristo, que essa epidemia está dentro. Tem aqui características, não é verdade? Que são sentimentos e consequências do coronavírus, são sentimentos nas pessoas causados pelo coronavírus, ou seja, como consequência dessa pandemia. Então, agora vamos para o mais importante. Fizemos aqui uma relação de vários sinais mencionados por este salmo. Fizemos aqui uma relação de consequências do coronavírus nos corações das pessoas. Mas o melhor não é isso. O melhor são as promessas de Deus, que é para o povo de Deus, que sou eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa, ninguém pode dizer o contrário para mim. É para o povo de Deus e são para os tempos do coronavírus. São para os tempos dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Ou seja, são para os nossos tempos. Ou seja, Deus mandou uma mensagem através do salmista, não é verdade? Centenas de anos atrás, que viesse a alcançar os nossos corações nesses dias. Então eu quero dizer para você, meu amigo, essa promessa é para você agora. É como se o salmista estivesse aqui transmitindo esta promessa de Deus para você. Aí você pergunta, mas que promessa é essa? Vamos para a primeira promessa de Deus para os tempos do coronavírus, para você, e você deve agora, com toda alegria, com toda força, disposição, colocar sua fé nesta promessa. Se for possível, até vá hoje para a sua cama, para a sua oração, meditar neste salmo, realmente orar a Deus, mencionando esse salmo e tomando posse dessas promessas, para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer nos nossos dias e na sua vida também, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Primeira promessa está no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Ei, nos dias do coronavírus não precisa mais provar com sinais nem com as características e consequências desse corona. Nos dias do coronavírus, sabe de uma coisa? Quem te refugia é Deus. Quem te protege é Deus. Ele é a tua fortaleza. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você queremos perder as forças diante de tudo isso, que são consequências também do coronavírus. Mas Deus está dizendo através do salmista e da minha boca, através desse salmo, Ele está dizendo: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Essa mensagem é para esses dias que vocês estão vivendo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, meu irmão, não duvide das promessas de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Ele continua e dá mais uma promessa. Glória a Deus. É o salmista falando, glória a Deus, é inspirado por Deus, então é promessa de Deus. E ele diz mais: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ei, você está precisando de um socorro de Deus? Talvez a sua alma está como quem está se afogando num mar de problemas dentro do seu coração. Glória a Deus. Mas Deus é o seu socorro bem presente. Ele estende as mãos para você, como estendeu para Pedro, que estava se afogando naquele momento, e ele, aleluia, naquele momento disse assim: por que duvidaste, homem de pouca fé? Ei, Deus não quer que você duvide desse salmo, dessas promessas. Deus quer que você creia. Assim você não vai se afundar, mas Deus vai ser o seu socorro bem presente. Deus vai te socorrer. Eu transmito essa palavra profética de Deus para você, com base na Bíblia Sagrada. Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é o seu socorro nesse momento bem presente, nesse momento de angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos para outra promessa, que são para os nossos dias.
Louvado seja o nome do Senhor. São tantas. Talvez eu não relacione algum aqui, mas eu quero falar da maioria. E se der, a gente fala de todas. Versículo 4. Glória a Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A Bíblia fala no livro do Apocalipse que tem um rio lá em cima, não é verdade? Mas nós falamos aqui que isso aqui também simboliza eu e você, porque nós somos morada de Deus e nós somos templo do Espírito Santo, nós somos santuário de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então há um rio dentro de nós também que alegra a cidade de Deus. E que rio é esse? Glória a Deus. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí João complementa dizendo, falava ele do Espírito Santo que haveria de receber aqueles que crescem nele. Eu pergunto, você creu nele? Então tem um rio aí dentro, que corre dentro de você. Glória ao nome do Senhor. Esse rio é aquele mesmo que Jesus falou para a mulher samaritana, que pediu água a ela, e ela disse, como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Aí Jesus disse para ela, se tu soubesses quem te pede, tu me pedirias, e eu lhe daria a água viva. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E ele diz para aquela mulher samaritana que esta água, ela salta para a vida eterna. Louvado seja Deus. É esse rio. Glória ao nome do Senhor. Esse rio é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Dentro de você. Você não está só, ele está em você. Mas qual é a promessa? Talvez alguém esteja perguntando. É uma promessa de alegria. Essa tristeza não pode demorar no seu coração, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E Deus transforma a maldição em bênção e também transforma a tristeza em alegria. É uma promessa para os dias dos sinais da volta de Cristo e também para os dias do coronavírus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, essa tristeza vai ser transformada em alegria. Glória a Deus. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos para mais uma promessa. Versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Glória ao nome do Senhor. Aqui fala, glória a Deus, como nós já mencionamos, da cidade de Deus, do santuário. E nós somos a morada de Deus, e nós somos também esse santuário. Glória a Deus, porque Deus habita em nós. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, o Pai e o Filho virão e farão em nós morada. E se nós somos templo e morada do Espírito Santo, os três estão em nós, irmão. Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é onipresente. Pode até alguém dizer assim, não, mas Deus está lá no céu, Jesus está à direita e o Espírito Santo que está aqui. É verdade, mas não esqueça, Deus é onipresente. Quando o Espírito Santo vem para dentro de você, o Pai e o Filho vieram também, porque eles são onipresentes. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Qual é a promessa? É uma promessa que combate também uma característica que eu nem mencionei do coronavírus, característica, ou seja, consequência causada em nós do coronavírus. Que é o quê? Versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Quantas pessoas que estão aí quase se abalando, não é verdade? Pessoas que confiam em Deus, está a tempo de cair, está em tempo de receber um abalo grande, de forma que não se levante mais. Mas há uma promessa aqui, você não vai ser abalado, porque se Deus estiver no meio, mantenha a sua comunhão com Ele. Se Deus está no seu coração, na sua vida, você não será abalado. E se estiver se sentindo abalado, convida Deus para preencher todos os espaços, para ficar no centro. Outra coisa não pode ficar no centro. Outra coisa não pode ter prioridade no seu coração. Deus tem que ter a prioridade no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Rei. O trono do seu coração tem que ser de Deus. Não podemos ser nós mesmos. Não podemos ser uma coisa dessa vida. Glória a Deus. O nosso Deus. Quem é o seu Deus? Glória a Jesus. Se é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo, então você não será abalado nesse tempo do coronavírus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Outra promessa. Versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele, Deus, levantou a sua voz e a terra se derreteu. Naqueles tempos ele levantou a voz e tudo aconteceu. Então nesses tempos
não é diferente. Ele também tem levantado a sua voz. Ele tem usado os seus servos. Ele tem usado os seus filhos para convocar, para chamar as pessoas para o arrependimento, para crer nele. Louvado seja o nome do Senhor. Para o jejum, para a oração, para se humilhar, para buscá-lo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele tem chamado as pessoas para se converterem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tem chamado para se aproximar dele, porque a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu encerro com mais algumas promessas. Glória a Deus. Que diz assim, versículo 7. Não precisa eu relacionar mais tantos sinais falado nesse salmo, que a epidemia está no meio deles. Não precisa mais eu mencionar as consequências do coronavírus, que está sendo mencionada também nesse salmo. Glória ao nome do Senhor. Podemos até dizer que é um salmo profético para os nossos dias. Glória a Deus. Mas olha a promessa que era para o povo de Israel e é para nós que somos o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. A igreja hoje é o povo de Deus. É a junção de israelitas, judeus e gentios, povos de outras nações, que se convertem a Cristo, que creem no Senhor Jesus. Então, Deus agora, o povo dele, nem são os gentios, nem é Israel, é a igreja. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se for gentil ou se for judeu, mas se tornar igreja, se torna povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha outra promessa para mim e para você. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você faz parte do povo de Deus? Me responda aí. Coloque aí. Então, olhe para o seu irmão que está ao lado, seu amigo. Glória a Deus. Esse que serve a Deus também. E diga para ele: o Senhor dos exércitos está conosco. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu pergunto a você: será que o Senhor dos exércitos vai perder para uma epidemia? Ele está permitindo isso. Ele não vai perder para o coronavírus, nem diante da humanidade e nem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É claro, nós devemos fazer a nossa parte. Glória a Deus, nos prevenindo, na verdade, aquilo que tem ao nosso alcance, mas existe uma parte que só Deus faz. E Ele espera que a gente, glória ao nome do Senhor, creia nas suas palavras, nas suas promessas. E com certeza Ele as cumprirá em nossas vidas. Olha outra promessa aqui, versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Isso aí estava acontecendo naqueles tempos. Não é verdade? E Deus não parou de trabalhar. Eu convido você também, venha contemplar as obras do Senhor. Coisas que Ele tem feito na terra. Tem gente que pensa que Deus está lá e abandonou tudo aqui. Não, meu amigo. Ele está vendo tudo. Ele está sabendo de tudo. Ele tem controle. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma folha não cai se Deus não permitir. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, mantenha essa amizade com Deus. Não seja inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que a inimizade contra Deus só nos traz mal. Não é verdade? Glória ao nome do Senhor. Então, por quê? Porque a inimizade contra Deus nos deixa inimigo de Deus. E como é que nós vamos ser abençoados por Deus? Então, seja amigo de Deus espiritualmente. Pois Jesus mesmo disse, a partir de agora, para os seus servos, Ele disse assim: a partir de agora, não vos chamarei mais de servos, mas de amigos. Glória a Deus. Então, olha a promessa. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Deus tem operado na terra. Sabia que tem testemunhos de pessoas aí que você crê ou não, você não é obrigado a crer. Você crê na palavra de Deus é o que é importante. Mas através de orações que tem sido curado até do coronavírus. Eu tenho visto aí muitos testemunhos de pessoas que estavam em casa e através de um programa de televisão, uma oração pelos enfermos, as pessoas que estavam com sintomas do coronavírus sendo curados. Casos também de pessoas apresentando as provas, realmente os exames da cura
Glória a Deus, por quê? Porque Deus tem feito obras na terra. E sabe de uma coisa? Ele está trabalhando também, glória a Deus, de várias maneiras. Não só curando, glória a Deus, mas Ele está falando com o povo, Ele está trabalhando, Ele está providenciando o necessário. Creia, porque Ele não para de trabalhar, porque Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí outra promessa, versículo 9: Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui nós mencionamos um sinal que eram as guerras, mas nós também passamos num momento desse por guerras interiores, por muitas lutas, muitas batalhas, não é verdade? E isso aqui é um cenário de uma guerra, mas a Bíblia diz que Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ei, há quem diga que há uma guerra oculta aí através desse coronavírus. Eu não quero entrar em detalhes, não é verdade? E chegar a uma conclusão aqui. Mas, independente se isso tem uma guerra, ou se não, mas outras guerras estão acontecendo, não é verdade? No nosso interior, são batalhas, são lutas, são momentos que nós estamos vivendo que não vivíamos há tanto tempo, ou talvez nunca vivenciamos essas coisas. E nós podemos ver que Ele faz uma promessa de cessar as guerras até ao fim da terra. Para que até o fim da terra? Porque é uma guerra mundial. Por que até o fim da terra? Porque é uma guerra que pode atingir todo o mundo. Independente de que forma seja essa guerra. Pode atingir o coração do grande e do pequeno, do rico e do pobre, como realmente tem acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele promete que vai cessar. Então creia, meu irmão, Ele vai cessar. Ei, às vezes a gente fica com uma grande luta fora, mas muitas vezes pior é a luta que acontece dentro de nós. Às vezes a gente olha para um problema e aquele problema nem é tão grande, e a gente intensifica ele e ele fica enorme dentro de nós. E Deus, Ele quer acalmar a tempestade de dentro de nós. E na hora certa Ele vai acalmar de fora também. Não é verdade? Foi assim que Ele fez quando aqueles homens estavam dentro daquele barquinho que estava quase naufragando. E Jesus disse: acalma-te vento, aquieta-te mar. Mas antes Ele acalmou o coração e deu uma palavra. Pode olhar lá o versículo. Ele deu uma palavra para os seus apóstolos, para que eles se acalmassem. Deu até uma palavra de repreensão. Por que sois tímidos, homens de pouca fé? Não é verdade? Dizendo que eles precisavam ter mais fé. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vamos concluir. Outra promessa está no versículo 10. E tem uma recomendação divina também, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Glória a Deus. Ei, essa mensagem tem tudo a ver com os nossos dias. Então saiba de uma coisa: Deus no final vai ser exaltado através de tudo isso que está acontecendo. Glória ao nome do Senhor. Creia, Ele vai solucionar, Ele vai dar um basta, Ele vai terminar isso. Glória a Deus. E o nome dEle vai ser glorificado, Ele vai ser exaltado. Louvado seja Deus. Mas Ele dá uma palavra para nós. Já que é uma mensagem para os nossos dias, Ele dá uma palavra e Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe por quê? Porque é característica, eu nem mencionei essa característica, e é consequência do coronavírus, as pessoas ficarem quietas, perturbadas, para lá e para cá, nem que seja dentro de casa, em busca de uma solução, de um alento. Mas Deus diz para você nesses tempos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que você precisa não é de a quantidade de pessoas que morreram. O que você precisa nesse momento não é de todas as respostas das suas perguntas.
Mas para que você se acalme, para que você se aquiete, o que você mais precisa é saber, ou seja, é entender, lembrar e confiar que Ele é Deus na sua vida, que você tem um Deus, que Ele é o Senhor, você é o servo, que Ele está em cima e você embaixo, que Ele é grande e você é pequeno, que Ele é ilimitado e você é limitado, que Ele é o Salvador e é quem te salva. Glória a Deus. Que Ele é independente e você é dependente dEle. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, Ele diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Olha aí, ó, como tem a ver com a pandemia, né? Ele vai ser exaltado entre as nações. Viu, Neilinha, Evelyn, Ellen, Dona Marina, Toninho? Ele vai ser exaltado entre as nações. Essa linguagem é familiar? É do momento? Ele será exaltado sobre a terra. Ei, os ouvidos que ouviram a notícia do coronavírus vão ouvir que tudo foi resolvido. Glória ao nome do Senhor. Tudo vai cessar. Glória a Deus. Mundialmente, sobre as nações e sobre a terra. Glória a Deus. Versículo 11, eu termino com ele. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem que eu trago para você nessa noite. Promessas de Deus para o tempo do coronavírus. O tempo do coronavírus, eu estou querendo dizer para você que é tempo de sinais da volta de Cristo. E nós vimos aqui uma relação de sinais, uma relação de características ou de consequências causadas pelo coronavírus em muitos de nós. E por fim, escutamos as promessas do Deus Todo-Poderoso, terminando com esse versículo bem conhecido: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas talvez alguém esteja dizendo aí: não, mas eu sou tão fraquinho, eu sou servo de Deus, eu sou tão fraquinho, eu sou tão pequeno, eu acho que essa promessa não é para mim não. Eu acho que ela não me atinge não. Eu só mereço coisa ruim. Eu acho que Deus não vai me proteger não. Pois nesse último versículo eu quero deixar uma coisa clara para você. Ei, por que foi que Deus não disse assim? Por que o salmista não disse assim? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, não é verdade? E no final ele não disse assim: o Senhor dos exércitos está conosco. E por que ele não disse assim: o Deus de Israel? Mas ele disse: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Hein? Por que ele não mudou o nome e disse assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio? Porque ele fez questão de dizer: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E você sabe que Jacó, o nome dele foi mudado para Israel. E foi mudado para Israel quando ele teve um encontro mais profundo com Deus. O nome Jacó quer dizer, sabe o quê? Enganador, suplantador. Deus está querendo dizer o que com isso? Eu não sou só o Deus de Israel, de um homem totalmente transformado, mas eu sou o Deus do crente fraquinho, do crente ainda que fica caindo e se levantando. Eu quero mudar o caráter dele, mas essas promessas também são para aqueles que creem em mim, do cristão que crê em mim, que fica se arrastando, querendo ser fiel, querendo ser obediente, mas não conseguiu ainda estar na sua total fidelidade como ele queria. Eu também sou o Deus de Jacó e eu protejo também o meu povo que está nesse estado de fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus não é só o Deus dos crentes mais fiéis, dos cristãos mais fiéis, mas Ele é o Deus também daqueles cristãos fraquinhos, que muitas vezes vivem se arrastando, mas não desistem de servir ao Deus Todo-Poderoso. Não desista, procure melhorar na presença de Deus, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, porque Ele não é só o Deus de Israel, Ele também é o Deus de Jacó. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.